Pronto, começamos. O Clássica de hoje, a gente recebe a Gabi de Souza. A gente se conheceu, muito embora as duas de São Paulo, ela trabalhou em Heliópolis, eu trabalhava no Zesp, ela foi para Minas Gerais. E aí, na época de Minas Gerais, a gente, enfim, se conheceu ali por e-mail, depois em 3D, e a gente fez um mestrado juntas em Chicago, porque a gente é muito fina. Sim. E aí, acho que desde que eu conheci a Gabi, eu só vejo ela em Chicago, eu nunca vi ela em São Paulo. Gabi, muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço muito por estar aqui. Não, e realmente, né, a época que a gente ficou mais juntas foi internacionalmente, sim, né, Bela? A gente não teve tanto contato assim aqui. Não, quando ela vem para São Paulo sempre tem um monte de coisa, então era em Chicago, porque só estavam as duas, e era o dia inteiro de aula, e dormia no mesmo hotel e almoçava. Então a gente é amiga íntima, mas a gente só tem temporadas concentradas de amizade. E aí, exatamente. a ideia desse Clássica Quarentena, agora nessa época que está todo mundo preso em casa, é ter essas conversas sobre coisas que a pessoa goste muito. E eu sei que a Gabi gosta muito da Sinfonia Fantástica do Berlioz, e é sobre ela que ela vai hoje dissecar e apresentar para as pessoas e conseguir mais fãs para essa sinfonia. Sim, nossa, é engraçado que todo mundo, quando a gente vai fazendo, né, juntando os amigos que trabalham na área, todo mundo fala, qual que é a sua preferida e tal. E toda vez que eu falo a Fantástica, as pessoas falam, sério? A Fantástica? Porque eu não sei se é muito comum, né, as pessoas falarem que a Fantástica é a preferida e tal. E aí, o Mahler, né, sétima do Beethoven, umas coisas normalmente assim, né? Mas aí quando você me chamou para fazer isso, eu fiquei pensando por que a Fantástica é minha preferida. E eu fui caçando na minha memória e eu lembrei que foi a primeira sinfonia que de fato falou comigo num concerto, assim. Eu estava grávida do Miguel, meu primeiro filho. E exato, apesar de jovem, ela é mãe de 2 crianças. Sim. Eu estava grávida do Miguel, eu fui num concerto com a Heliópolis, com a Jovem de Israel em Paulínia, o Zubin Mehta estava regendo, e eles iam tocar Fantástica. E foi um concerto, assim, acho que foi o primeiro concerto que eu assisti sozinha, eu e o Miguel, né, na verdade. E eu não sei, ela simplesmente falou comigo, a sinfonia, assim, eu não sabia nada do Berlioz, eu não sabia nada da sinfonia, eu simplesmente sentei ali e me deixei levar, e aquele dia foi, assim, extremamente marcante. E aí, cada vez que eu vou pesquisar mais sobre a sinfonia e eu ouço ela, assim, direto, eu descubro mais coisas sobre ela. E eu fico tipo, gente, como é que é possível, sabe? Ela então, é eu não linda, sei. linda. Não, mas você tem Foi razão, a marcante. sinfonia é muito bonita, assim, e é isso, ela tem muitas histórias por trás que você nos contará agora. Sim, essa sinfonia ela foi escrita em 1830. Aliás, eu tenho um sonho de fazer um ano sabático em 2030, que vão ser os 200 anos da sinfonia, né? E vai estar todo mundo fazendo, obviamente. E eu quero muito ver, assim, com orquestra das As no mundo, sabe? Assim, esse é meu sonho, eu estou me programando para isso. Adorei essa meta de vida, deixou meus sonhos muito sem graça. E aí, ela fez isso em 1830, e na verdade, assim, eu tenho umas críticas a fazer sobre o porquê que ela foi composta, né? O Berlioz, ele assistiu uma peça de teatro com uma atriz, na época shakespeariana, ela chamava Harriet Smithson, desculpa. E sei lá, ele se apaixonou, foi aquele amor platônico, assim, aquela coisa de nossa, ela é ideal, ela é perfeita, é a mulher da minha vida e tudo mais, só que eles nem se conheciam, sabe? E aí ele pensou uma forma, assim, de declarar esse amor louco por ela, e aí ele compôs essa sinfonia em tempo recorde, ele tinha 26 anos na época, um jovem compositor, né? E aí ele fez uma sinfonia autobiográfica, e foi a primeira coisa feita na história desse tipo, assim, de autobiografia, né? Isso não era feito na época. Foi uma coisa inovadora, né? E ele fez também uma orquestração muito grande, tinham instrumentos que, assim, o pessoal não usava, né? Nas sinfonias na época. Ele usou 2 harpas, usou corno inglês, usou 4
baixo tímpano, sabe? Assim, aquela coisa assim gigantesca. Tanto é que na primeira apresentação que teve da sinfonia, eu li em vários lugares que ele ficou muito bravo, porque não cabia no palco, assim, tudo, né? Ele teve que dar um jeito de ajustar ali, e ele estava muito crítico com ele mesmo e tal. Eu brinco que o Berlioz não era nada mercadológico, né? Porque montar sempre é muito caro, né? E isso, nem todas as orquestras têm o tamanho que as obras dele precisam, e aí tem que contratar extra e não cabe no palco. Não é prático, né? Não, ele não é prático, nem um pouco, assim. E a cabeça dele também a gente vê que é muito complexa, né? Porque, imagina, assim, ele simplesmente falou, vi essa pessoa, me apaixonei por ela, vou escrever uma sinfonia. 5 movimentos. É enorme, tem quase uma É hora. enorme. Né? É enorme. E aí ele escreveu e dedicou para ela. Então, a sinfonia, ela, como eu disse, ela tem 5 movimentos. E ele sempre reforça um conceito que ele fala de ideia fixa. Então, a ideia fixa é a amada dele, entendeu? Então, ela tem um tema que ela vai e volta sempre na sinfonia e é sempre pelos sopros ali que fazem, né? Então, é muito marcante, assim, que você vê como no primeiro movimento ele desenha aquele amor ideal, aquela coisa bonita, sem defeito, sabe? Assim, é um movimento muito bonito. E é um movimento que ele descreve ela, né? Só que, assim, também na cabeça dele, esse amor era um amor perfeito. Ele idealizou completamente aquela mulher e aquela relação, assim. É uma Afinal, eles loucura. se conheciam, né? Não, e assim, pelo que eu li, ela não sabia nem que ele existia, sabe assim? Ele tentou ir atrás dela depois que ele viu ela se apresentando e ela, tipo, não, eu não te conheço, sabe? Eu não vou. Meio freak, né? E aí, depois, o segundo movimento é uma valsa, que é um baile, né? Que ele faz aquela coisa de eles se verem num baile, dançarem juntos, e ele conseguir a atenção dela e tudo mais. Só que em todos os momentos você vê que ele tem aquelas coisas da insegurança, né? De vou ser correspondido, não vou ser correspondido. Esse amor tá me matando, aquela coisa dramática, né? Assim, muito. É um amor platônico mesmo, né? E aí ele resolve ir para o campo. Vou para o campo superar minhas dores, as mazelas da minha vida e tal. E aí, o terceiro movimento, que é o meu preferido, ele começa com uma conversa entre o corno inglês e o oboé, que é a coisa mais incrível, assim. É muito bonito. E sempre tem o instrumento fora, né? Também foi a primeira vez que isso foi explorado. Que Você o diz corno inglês... fora da sala de concerto, né? Fora do palco, né? Fora do palco, exatamente. Então fica o oboé atrás ou fora do palco, né? Em algum lugar que dê para ouvir, né, distante, e o corno inglês no palco. E esse som, alguns lugares falam que ele queria mostrar o som que os fazendeiros agrupavam os bois, sabe, para poder agrupar os animais. Alguns lugares falam que são as ovelhas, mas enfim, é a forma do campo mesmo, né? De você ir tocando, né? Para poder agrupar os animais, assim. Uma pergunta, porque hoje em dia, quando toca fora do palco, usa um monitor. Como será que fazia na época? Porque o músico precisa ver o regente, né? Então, eu acho que devia ser tipo nos camarotes. Que aí ele viu o maestro, né? A primeira apresentação, essa apresentação que eu vi do Zubin Mehta, não, essa apresentação que eu vi do Zubin Mehta não tinha monitor, porque, não sei porquê, mas eu acho que ele quis fazer dessa forma mesmo. E aí o oboé, ele ficava num dos camarotes. Tá. E aí o Zubin Mehta virava para trás para dar entrada para o oboé, assim. Então, eu imagino que seja dessa forma também pode que eles... Pode ser. Não, tava aqui só pensando, assim, em termos práticos. E eu acho essa parte é tão bonita, vale muito, muito, muito a pena mesmo, assim. Acho que é a minha parte preferida da sinfonia. E aí depois ele fica, né, nessas coisas de eu nunca vou ser correspondido, né, pelo amor de Deus, tal. E aí chega no quarto movimento que a coisa assim desanda absurdamente, porque ele usa o ópio em uma quantidade muito grande, e aí ele surta
e ele começa a ter alucinações e tal, e aí nessas alucinações ele meio que vê a amada dele morrendo, e aí ele como é que fala? Ele julga que ele tem que partir também, que ele tem que morrer, e por conta desse amor não correspondido, e porque ela faleceu e tal, mas é tudo na cabeça dele, assim, é aquela bagunça, né, na cabeça dele. E aí termina com ele tendo um pesadelo, na verdade, né, e termina com ele, de fato, morrendo. E aí o quinto movimento é um movimento completamente desesperador, assim, de cenas dantescas, do inferno mesmo, e chama Sonhos de uma Noite de Sabá, né? Ele sonha com bruxas e monstros terríveis e tudo mais. E aí, essa coisa da ideia fixa que eu falei, que é o tema da amada, ela volta, só que ela volta de uma forma muito diferente, assim, não é mais aquela amada perfeita, né, do primeiro movimento e tal. É como se ela fosse uma estranha agora, é como se ela estivesse olhando as coisas de fora, assim. E aí acabou, assim, acabou a vida dele. Né? Então é um drama, assim, do começo ao fim, né, se você for pensar. Mas acabou que eles se casaram, ele e a Harriet. Sim, na vida real, isso é maravilhoso, né? Deu certo. Eles se casaram, mas assim, eu vi aqui eles se casaram em 1833, né? Foi pouco tempo depois, né? Foram 3 anos depois. Aí eles se separaram em 1840, durou 7 anos, e eles não aprenderam a língua. Ela era inglesa, né? E ele francês. E eles não conseguiam se falar, porque ela não falava francês nem ele inglês. Então você imagina 7 anos sem conseguir falar com seu marido, assim. Então, gente, tinha tudo para dar certo. Pois é. Na verdade, assim, na minha cabeça, né, eu não li nada sobre isso, mas eu fico pensando que talvez ele tenha casado com a ideia fixa dele, né, desse amor perfeito, e ele deve ter projetado, né, o que ele gostaria que ela fosse para ele, e acabou que não deu certo. Mas aí depois ele revisou a sinfonia mais 2 vezes, em 1845 e 1855. E assim, tem algumas cartas que ele escreveu para o pai dele, e ele fala que trechos da sinfonia, ele não sabe se era sentimento mesmo ou se era o ópio. Então, na realidade, o ópio... muito louco, né? Pois é, então na realidade o ópio estava presente não só na sinfonia, mas também na vida dele escrevendo, né, compondo essa peça, assim. E ela acompanha um texto, né? Todas essas né, essa narrativa que você falou não são sugestões, né? Impressões suas. Ele de fato disse, aqui vai acontecer isso, isso e isso. Ele fez um negócio direitinho, né? Exatamente. Isso é cenas da vida musical de um artista, né? É uma coisa autobiográfica mesmo, né? E isso eu acho muito, muito impressionante, assim, porque para a época isso foi extremamente revolucionário, né? Sim, sim. E não é que ele fez uma coisa de outro mundo, assim, parece que ele trouxe o óbvio das coisas que já podiam ter sido exploradas, né, para a superfície, assim. Então foi como se estalou, assim, alguma coisa, e ele trouxe o óbvio para a superfície. E eu achei, sei lá, eu acho impressionante, assim, e eu ouço muito, Bela, eu ouço mesmo, assim. Não Tem que eu uma não coisa... escolha essas coisas. Mas você gosta. Tem uma coisa que é isso, a gente trabalha com música clássica já há muito tempo, eu tenho muito receio de meio que normalizar, assim, assistir um concerto, e tem vezes que você tá cansada, que você assiste ali para algum outro compromisso ou não, mas tem algumas que até hoje, assim, quando você ouve, você fala, nossa, que coisa deslumbrante. Você tem isso ainda, quando você ouve, é um negócio que... Tenho. Olha, e assim, o pior é que eu só assisti ela ao vivo nesse episódio que eu tô te falando. Não brinca! Não. Precisa melhorar isso aí. Preciso, porque, olha só, na vez que a Filarmônica tocou, eu tava em Chicago, foi bem, assim, eu estive em todos os concertos do ano.
O único que ia ser a fantástica foi a data do mestrado em Chicago. E daí a OSESP tocou e você me chamou, e no final de semana, eu não sei o que aconteceu, eu não me lembro o que foi, eu sei que eu não consegui ir. Que era para você vir e aí de última hora sei lá, acho que tem algum contratempo e você teve que cancelar, eu lembro dessa. Pois é, eu falei, gente, não é possível, vou ter que esperar até 2030 mesmo. Não, mas 2030 você vai fazer a turnê Ásia, Europa, Estados Unidos, América Latina. Gente, ia ser incrível. Não precisa ser o ano inteiro, não, mas uns 3 meses seria suficiente. As crianças já vão estar grandes, vai ser ótimo. Eu pensei nisso. Foi tudo calculado. Mas eu achei, assim, eu acho muito impressionante também como isso tudo me fez também refletir outras coisas da vida, sabe? Essa coisa da projeção que a gente faz em cima de outras pessoas, porque os nossos relacionamentos, eles são baseados nisso, né, Bela? Em projeções, né? E eu acho impressionante que essa sinfonia, toda vez que eu escuto ela, ou que eu leio um pouco sobre ela e tudo, me faz, assim, sabe, perceber um pouco de como que a gente projeta nos outros o que a gente quer pra gente, né? Sim, toda hora, né? Não só no relacionamento amoroso, né? Não, em tudo, trabalho, amizade, tudo. E nesse caso, assim, eu acho, assim, óbvio, é uma possessão absurda, né, que ele tinha por essa mulher, e eu espero que isso não seja aceitável mais hoje em dia, mas essa coisa da projeção, assim, sempre me pega muito, sabe? Como que a gente projeta os relacionamentos. E até, assim, esses 7 anos depois, né, que eles tiveram de tentativa, talvez ele possa ter parado e falado, gente, não é nada disso, sabe? Sim. Mas nada disso do quê? Nada disso do que ele imaginou, do que ele projetou, né? Não foi essa loucura da sinfonia na cabeça dele, né? Assim, essa intensidade, né? Porque o dia a dia não é intensidade, né, Bela? Tem que ser leve, né? E enfim, assim, tô filosofando agora, mas mas não seria eu se eu não estivesse aqui filosofando. Não, mas é isso que a gente quer. Tem uma outra peça do Berlioz que eu gosto bastante, que chama Haroldo na Itália também, que é muito boa. Que ele coloca a viola, né? Exatamente, é basicamente um concerto para viola e orquestra. E aí você fez uma reunião das suas gravações favoritas para ouvir numa playlist, certo? Sim. No Spotify, ele tem uma gravação da London Symphony, que é ok, que é legal. Que é usada. Porque da Concertgebouw é assim... a da Concertgebouw é incrível. Da Concertgebouw, eu confesso que eu não achei no Spotify, eu vou continuar procurando, mas tem no YouTube. Mas deve ter no Spotify, provavelmente. Que estranho, não tem, né? Pois eu não achei, mas eu também sou um pouco ruim com buscas. Então, depois a gente conversa sobre isso, a gente procura juntas. Mas a Berlim também, né, não tenho o que falar. Mas para mim ainda a Concertgebouw foi a preferida. É a minha preferida, tanto no YouTube quanto a gravação, né, do CD mesmo. São maestros diferentes, né? Mas é a minha preferida. São as minhas 2 versões, assim, que quando bate um negocinho eu coloco. Maravilhoso. Então fica aqui toda essa explicação da Sinfonia Fantástica, eu duvido que depois de ouvir não vai dar curiosidade. E aí acompanhado aqui também essas referências de gravação para conhecer um pouquinho mais do Berlioz. Muito obrigada, Gabi. Tem alguma coisa que você gostaria de dizer? Não, fiquei muito feliz pelo convite, muito obrigada. Espero que eu não tenha falado muito rápido, porque, né, a gente fica ansiosa, né, para falar tudo. Mas muito obrigada, gostei muito, adoro os seus projetos. E eu estava assistindo os anteriores, que foi da Ana Paty e da Mari, né? E eu falei, gente, é muito legal como a gente vai trazendo, né, a conversa para o dia a dia, e a coisa vai ficando muito mais leve de entender, né? Então, parabéns, assim, pela iniciativa mesmo. A ideia é ter um recorte inicial de pessoas jovens falando de música clássica para tirar justamente esse estigma de que é uma coisa de gente mais velha. E aí eu tô puxando um pouquinho também a sardinha e só tô convidando mulheres. Arrasou, amei. Né? Mas depois a gente abre para ser democrática. Com certeza.
Então, muito obrigada, Gabi. Espero que todos gostem e que você volte outras vezes para falar de outras peças que você gosta. Obrigada. Amei. Tchau. Beijo.